esse é o Saber Direito. Esta semana estamos tratando do direito marítimo, sendo que a nossa aula de hoje é sobre incidentes e acidentes da navegação. O meu nome é Fábio Gentil, a de comprovar é o dano e o nexo de causalidade. Por essa razão que se trabalha em cima do nexo causal no caso de defesa para os transportadores marítimos. Muito bem, quando nós falamos de avarias, nós precisamos conceituar ou dizer quais são os tipos de avarias que podem ser encontradas no transporte internacional. De uma maneira geral, nós temos as avarias chamadas avaria grossa ou comum e avaria simples ou particular. É normal as pessoas perguntarem, mas uma avaria grossa é uma avaria grande? É uma avaria de grande monta? Não. Uma avaria grossa é aquela que é causada intencionalmente e com o objetivo de salvaguardar o bem comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que há um incêndio a bordo. Para que eu possa apagar o incêndio, existe a necessidade de molhar as cargas que estão ao redor do incêndio. Isso causa um dano, que chamamos dano por molhadura. Esse dano foi causado intencionalmente. Por quê? Porque eu precisava salvaguardar um bem maior, que eram as vidas humanas a bordo da embarcação, as demais cargas e a embarcação em si. Então, as regras de York e Antuérpia, na verdade, traçam regras de interpretação que tratam das avarias grossas ou comuns. Por que a avaria grossa é chamada de grossa ou comum? Porque a composição da indenização é feita por todos aqueles que participaram da aventura marítima. Então, aquela avaria, as despesas para ressarcimento daquela avaria são pagas por todos que participaram da aventura marítima. Então, por isso que é chamado de avaria comum. Essa tradução avaria grossa é um pouco imprópria. Em inglês, a terminologia que se usa, o termo que se usa é general average, que seria uma média geral, general average, que faz mais sentido, porque nós estamos tratando de um rateio de despesas entre o navio e todos aqueles interesses da carga que estão a bordo. Essa é a avaria comum, também chamada de avaria grossa. Isso se chama alijamento. Nós temos outros, por exemplo, varação. O que é varação? Varação em inglês nós chamamos de embeachment, que seria um empraiamento do navio. Ou seja, apontar o navio para uma praia e fazer um encalhe intencional. Então, isso é chamado varação, é um encalhe intencional. Então, existem vários tipos de acidentes e incidentes que são causados, que não são acidentes, são intencionais, mas para salvaguardar a vida humana e para salvaguardar um interesse maior. Então, esses casos são casos de avaria grossa. A avaria grossa tem que ser declarada pelo transportador marítimo. Essa avaria grossa vai estar sujeita a uma avaliação técnica. Esta avaliação técnica vai indicar se, de fato, foi um caso de avaria grossa ou se é uma avaria simples ou particular. E aí, as seguradoras envolvidas e as partes interessadas serão chamadas a fazer a regulação desse sinistro. Quando nós falamos de transporte de cargas e de avarias, especialmente esses relacionados ao navio em si, um fator que tem que ser avaliado é a questão da estabilidade do navio. Todos os corpos, em geral, têm uma estabilidade que nós chamamos de estática e uma estabilidade dinâmica. E os navios funcionam dessa maneira. Todos os corpos possuem um centro gravitacional e um centro matematicamente ideal. Esse centro matematicamente ideal é chamado de metacentro. E o centro gravitacional é o G. Para quem está no primeiro ano de faculdade, vai lembrar aí do que eu estou falando de gravidade. A diferença entre esse centro gravitacional e esse centro matematicamente ideal dá o que se chama GM, que é a altura metacêntrica do navio. E quanto menor ou quanto maior o GM, mais estável ou menos estável será uma embarcação. Por isso que é bastante comum, quando algumas cargas são deixadas para trás, então existe um overbooking, muitas vezes existe um overbooking, algumas vezes não é overbooking. Uma das justificativas que se dá é a questão do GM, porque o GM do navio, enfim, existe uma questão de estabilidade
que não permitiu que essas cargas fossem embarcadas. Então, quando nós ouvirmos a expressão GM, estamos falando de altura metacêntrica, estamos falando de estabilidade do navio, tá? E que é uma questão que é tratada pelos chamados planners. Os planners são pessoas altamente especializadas, que têm formação naval e que são devotadas ao estudo do melhor posicionamento das cargas a bordo. Ou seja, mais para cima, mais para baixo, mais para boreste, mais para bombordo, enfim, a meia nau. Então existe todo esse jargão, né, relacionado ao planejamento de cargas. E um mau planejamento, ele pode ocasionar acidentes severos, pode ocasionar um adernamento, o que é o adernamento? Né? Quer dizer, o navio não fica de lado, o navio fica adernado, o navio não fica para frente, o navio fica abicado, ele não fica para trás, ele fica derrabado. Então são expressões que vocês vão encontrar no dia a dia do direito marítimo e que vão indicar se essa embarcação está estável ou instável. E aí é muito fácil até hoje de encontrar na internet diversas fotografias de navios atracados e que afundaram por problemas de estabilidade, né? Problemas de carregamento. Toda vez que há uma operação de carregamento, a massa das mercadorias, quando você acrescenta cargas a bordo, existe um deslocamento do centro gravitacional. É interessante, aqui nós temos apenas moças, mas quando nós temos um grupo de homens e mulheres, tem uma brincadeira que se faz que é a seguinte: você coloca um rapaz e uma moça de mesma altura, com a testa encostada contra a parede, e pede para eles irem cada vez mais para trás e tentando levantar. Vai chegar um momento que só a moça vai conseguir levantar, o homem não. Por quê? Porque o centro gravitacional das mulheres é mais baixo do que dos homens. Então as mulheres são mais estáveis. Olha que informação maravilhosa. Então as mulheres têm mais estabilidade. E os corpos, em geral, todos os corpos têm o seu centro gravitacional. E a tendência do centro gravitacional é se encontrar. Então, quando existe alteração de massa, a tendência do centro gravitacional é se movimentar para que haja o equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio, né? Na verdade, eu ouvi esses dias que todo extremismo é irracional, né? E é verdade. Na verdade, a natureza busca o equilíbrio e não é diferente nas operações de carregamento e descarregamento de cargas. Então, é importante que, num caso como esse, seja feita uma análise técnica, seja chamada uma empresa, uma especialista no assunto, para realizar uma vistoria e para identificar efetivamente o que aconteceu.